Irmãos, nós vamos hoje tratar de um assunto sobre a salvação da alma. Nós vamos ter uma palavra de oração, buscando a direção do Senhor para esse tempo, que eu vejo um tempo tão precioso, para que Ele então venha nos edificar, se revelar a nós, para que sejamos edificados. Talvez você que está nos assistindo nessa oportunidade ainda não tem a certeza da tua salvação, que o Espírito Santo de Deus possa trazer esse entendimento, trazer essa revelação, trazer essa convicção ao seu coração. Essa é a nossa oração. Então vamos ter uma palavra de oração, pedindo para que então nos oriente e estaremos entregando esse tempo nas mãos do Pai. Vamos orar. Nosso Pai, graças te damos pela liberdade que nós temos de abrir as Escrituras. Nesse tempo, Pai, tão sublime de reflexão da palavra, Tu venhas revelar o Teu Filho em nós, Tu venhas tirar as vendas dos nossos olhos para que possamos então compreender as Escrituras, nos dê a todos nós espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Cristo. Fala aos nossos corações, Pai, edifica a Tua igreja, entregamos nas Tuas mãos este tempo, cuida deste ambiente, guarda-nos em Teu nome, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a salvação da alma. Para isso, vamos ler as Escrituras em 1 Pedro 1, versículo 8 e 9. A palavra de Deus, ela diz assim. 1 Pedro 1, 8 e 9. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Agora, presta atenção no versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Como nós já dissemos aqui, que vamos tratar deste assunto tão importante para a vida da igreja, o corpo de Cristo. A salvação da alma é um assunto que tem sido esquecido no meio do povo de Deus. Existe a obra na cruz e o caminho da cruz. São duas coisas distintas, elas são diferentes. Por quê? A regeneração do nosso espírito, ela aconteceu quando nós ouvimos o Evangelho da Graça, quando os nossos olhos foram abertos para crer que na cruz, no corpo de Cristo, nós fomos atraídos, fomos crucificados junto com Ele, ali no corpo santo de Jesus Cristo. Nós temos a informação de que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6, 7. 6, 6 e 7. Porque no 7 diz assim: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Então, esta é a regeneração que se deu no nosso espírito, porque nós ganhamos a vida de Cristo pela ressurreição de Cristo. Morremos com Cristo, Romanos 6, 6. Mas, Efésios 2, versículo 6, a palavra fala que juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a obra já está feita. Basta a cada um de nós, para nos tornarmos filhos de Deus, crer que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, e Cristo é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Morremos com o Senhor, ressuscitamos com o Senhor, fomos regenerados. Aqui em 1 Pedro 1, versículo 3, vai mostrar que a nossa regeneração, ela se deu pela ressurreição de Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a nossa regeneração se deu pela ressurreição de Cristo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, Ele aplicou a obra que Cristo realizou no Calvário à nossa vida. Nós nos tornamos participantes de Cristo.
Aquela morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Ele morreu no meu lugar. Mas a morte de Cristo, para a minha experiência genuína de salvação, ela é inclusiva. Porque Ele não apenas morreu no meu lugar, mas eu também morri com Ele. Então aqui aconteceu o meu novo nascimento, a regeneração. Cristo morreu no meu lugar, mas eu também morri e ressuscitei com Ele, por isso Cristo é minha vida. Agora Ele vem morar dentro do coração de todo aquele que crê. Mas, queridos irmãos, não confunda alma com espírito. Tem muita gente que pensa, crê e acredita que alma e espírito é a mesma coisa. Porque, queridos irmãos, salvação da alma, ele é um assunto que está sendo omitido pelo povo de Deus na atualidade. Você sabe o que é a salvação da alma? Nós vamos tratar hoje com a ajuda do Senhor. Alma e espírito não são a mesma coisa. Alma e espírito têm funções diferentes. Lembra do texto de Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, alma e espírito são 2 coisas totalmente diferentes. Ok? Outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, alma e espírito são 2 coisas totalmente diferentes. Agora, irmãos, uma vez que fomos regenerados em nosso espírito, a Trindade, ela vem habitar, ela vem morar dentro de cada um daquele que crê na obra na cruz. Porém, a alma e o corpo, eles requerem os efeitos da salvação. A salvação da alma, Deus, Ele irá fazer junto comigo e com você. Ele vai fazer junto conosco. A salvação, a regeneração do nosso espírito, Deus fez de uma forma monérgica. Ele realizou tudo. Nós, para participarmos dessa obra, temos que não somente crer, mas quando nós nascemos de novo, Deus, segundo está escrito lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Ele fala que aquele que em vós começou a boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então, por favor, não confunda salvação da alma com salvação do espírito. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Aí aconteceu a nossa regeneração. Esta obra Deus fez sozinho. É uma obra monérgica, onde só Deus atua. Porque nós estávamos mortos. Uma pessoa espiritualmente morta, ela não pode se levantar, não pode crer, não pode responder a Deus. Por isso que Deus veio até nós, pela sua palavra, pela pessoa de Cristo, porque Cristo, Ele é o Verbo de Deus, que se tornou carne para habitar no meio de nós. Ele efetuou uma obra sozinho na cruz. Isaías vai dizer que aquele lagar, Ele pisou sozinho. A obra na cruz, Cristo carregou sobre si os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas feridas fostes sarados. Ele carregou sobre si o meu e o seu pecado. Mas, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, agora somos filhos de Deus em Cristo Jesus, por causa do seu amor. 1 João 3:1 diz que: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Então fomos feitos filhos de Deus. Agora Ele começou um lindo trabalho em nossa alma para lapidar, para salvar a nossa alma. A nossa alma ela é muito complexa, ela é muito complicada.
A nossa alma é muito egoísta, fala do nosso ego. A nossa alma ela é cheia de ranços religiosos. A nossa alma ela é cheia de pontos de vistas totalmente distorcidos da palavra de Deus. A nossa alma ela é cheia de opiniões. Nós temos na nossa alma muito pouca convicção. A nossa alma ela é incrédula. A nossa alma ela é rabugenta. A nossa alma ela é nariz empinado. O que são as faculdades da alma? A nossa alma são pensamentos, emoções e vontade. Essa é a faculdade da alma. Então, é exatamente nos nossos pensamentos, em nossas emoções, em nossa vontade, que Deus em Cristo deseja operar uma grande obra de salvação, de conquista. Ele precisa conquistar a nossa alma para que nós então sejamos dele. O que é interessante é que Deus vai usar alguns instrumentos. Ele vai usar para salvar a nossa alma a cruz. Ele vai usar para salvar a nossa alma a pessoa bendita do Espírito Santo, operando a cruz, nos moldando por dentro. Ele vai usar as circunstâncias, que nós entendemos como provações, como tribulação, como sofrimento, como dor. Tudo isso é para alcançar, para salvar a nossa alma, porque se somos filhos de Deus, Ele agora vai conquistar a nossa alma. Ele vai usar todas as circunstâncias para poder operar em nós. Então, a palavra de Deus, ela vai começar a operar em nós, ela vai começar a nos moldar, nos limpar, nos purificar, nos conquistar, mostrando aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez, mostrando todo o seu amor por cada um de nós. Esse é o trabalho bendito do Espírito Santo, aplicando toda a realidade espiritual de Cristo para nos conquistar o nosso ego, o nosso eu, para que um dia a gente possa dizer como o apóstolo Paulo, em Gálatas 2, versículo 20, onde ali ele expressa uma experiência pessoal. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo está dizendo aqui que o Espírito operou na vida da alma dele. Paulo já era salvo, já tinha vida de Cristo, mas o que Paulo tinha? Tinha o eu. Esse eu é a vida psique, é a vida almática, anímica do apóstolo Paulo. Então ele disse assim: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu, alma, quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo: a minha vida agora é totalmente e absolutamente dirigida pelo Senhor da glória. É Ele, não eu, quem governa a minha vida. Porque Paulo, de fato, ele entregou a sua vida ao Senhor, para que o Senhor pudesse então operar nele a salvação da alma. Então, o que é a salvação da alma? É uma alma totalmente entregue a serviço do nosso Rei Jesus. Então, uma vida totalmente rendida a Ele. É não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Então, o apóstolo Paulo tinha uma alma sarada, uma alma salva, uma alma trabalhada, uma alma moldada, uma alma trabalhada por Deus. E por causa de que a alma de Paulo era trabalhada por Deus, Deus poderia trabalhar então, usar o seu belíssimo instrumento, o seu belíssimo vaso, para alcançar muitas vidas. Então esse é o trabalho da cruz, o caminho da cruz na vida do apóstolo Paulo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Ele não está falando ali do seu pecado, mas do seu egocentrismo. Não mais eu quem vive. Paulo tinha uma vida totalmente, radicalmente entregue aos pés do Senhor, onde o Senhor poderia trabalhar de uma forma bastante maravilhosa na vida dele, para que ele então pudesse ser um instrumento de bênçãos na vida de muitos irmãos, de muitas comunidades pelos quais ele passou lá na sua época, nas igrejas daqueles irmãos. Quantas igrejas o apóstolo Paulo ele visitava, identificava aqueles irmãos, levava aqueles irmãos
para um conhecimento mais profundo de Cristo, para um conhecimento, a maturidade espiritual, porque era não mais Paulo, mas Cristo na vida de Paulo. Igreja também é isso. O que é igreja? Igreja é Cristo em você, menos você. Cristo em mim, menos mim. Não mais eu, mais Cristo. Nós somos, então, a igreja cristocêntrica, onde Cristo, Ele é o Senhor desta igreja. Deus o exaltou e fez dele Senhor em Cristo. Se Cristo não for o seu Senhor, Senhor é aquele que é o seu dono, aquele que te comprou, aquele que governa a sua vida, aquele que é o seu rei, mas é um rei que é manso e humilde de coração. Esse é o nosso amado Rei Jesus. Então Ele é a nossa vida, Ele governa a nossa vida, porque se Cristo não puder governar a sua vida, nem a minha vida, Ele não é o nosso Senhor. Então, se Cristo não é o nosso Senhor, nós podemos até ter crido que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, mas necessariamente somos dirigidos pela nossa vida egocêntrica, pela vida da alma, e não pela vida do Espírito. O Espírito quer dominar-nos nós totalmente. A Trindade que habita em nós deseja nos governar de uma forma ascensional. Então nós temos que nos render a Ele, dobrar a nossa cerviz a Ele, para que Ele então possa operar tudo em nós. Porque é Deus quem opera, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se Ele opera em mim, se a minha alma não estiver tratada, crucificada, eu posso então resistir àquilo que Ele deseja fazer na minha vida. E o Senhor não vai forçar-nos, Ele quer que nós nos rendamos a Ele de uma forma voluntária, de uma forma que em tudo aquilo que a gente venha fazer, o nome dEle seja de fato glorificado. Por isso que todos aqueles que foram regenerados, foram feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, o Senhor Jesus, Ele faz o convite. Aliás, como o nosso amado Senhor gosta, ama em fazer convites. Ele diz lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra lá de Isaías 55, versículo 1? Ó, todos vós que têm sede, vinde às águas, e aqueles que não têm dinheiro, vinde comprai sem dinheiro. Então, irmãos, lá em Lucas também, ele faz um convite para aqueles que foram regenerados, onde invoca a salvação da alma. Aquele texto é um versículo bastante pequeno, mas ele tem um significado muito profundo, onde nós devemos atentar mais para ele. Lucas 9, 23, o Senhor Jesus disse assim: para os que foram libertos, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Queridos, negar a si mesmo é negar a vida da alma. É não mais eu, mas Cristo. Quem que governa a sua vida? Não sou mais eu quem governa a minha vida, é Cristo quem governa a minha vida. A minha carne, que também é uma figura da alma, está na cruz. Lá em Gálatas 5, versículo 24, está escrito assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões, com as suas concupiscências. Ô irmão, que bendita obra é essa? Então, se a Bíblia diz que os que são de Cristo aceitaram o caminho da cruz, negaram a si mesmo, tomaram dia a dia a sua cruz, estão seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Que convite lindo, né? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem que calcular o preço. Você quer esse preço para a sua vida? Negar a si mesmo?
Negar a si mesmo é não sou dono das minhas vontades. Negar a si mesmo significa que eu não governo a minha vida, mas Cristo é aquele que governa a minha vida. Negar a si mesmo significa que, Senhor, eis-me aqui. Tu realizas em mim segundo o teu querer, para que eu responda em obediência àquilo que tu desejas fazer em mim e através de mim. Isso é negar a si mesmo. Então, queridos, como eu já disse para vocês, vou repetir, para vocês não se esquecerem, as faculdades da alma são pensamentos, emoções e vontade. Agora, as faculdades do espírito são comunhão, intuição e consciência. Por que comunhão? Porque é no nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. Em João 4,24 diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É no nosso espírito que a Trindade Santa, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo vem fazer morada. Então eu tenho comunhão com Deus no meu espírito, que estava morto, mas agora foi regenerado pela obra consumada que Cristo executou lá no Calvário, me atraindo, me crucificando, me levando à morte, me ressuscitando juntamente com Ele e me fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, irmão, isso é tão maravilhoso, porque agora Ele começou uma obra maravilhosa em nós e Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Então a salvação da alma nada mais é do que a formação de Cristo em nós. Lembra de Gálatas 4, versículo 19? Meus filhinhos, diz o apóstolo Paulo, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado plenamente em vós. Cristo tem que ser formado em nós, para que nós então alcancemos a estatura de varão perfeito. Varão perfeito é um varão maduro, é alguém que de fato tem sua alma tratada e está crescendo no conhecimento do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós fomos salvos em nosso espírito. Nós estamos sendo salvos na nossa alma e seremos salvos na redenção do nosso corpo. Que salvação plena. Por isso que Hebreus 2 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque é uma salvação que começou no nosso espírito, depois vai para a nossa alma e depois para a redenção do nosso corpo. Não é uma pequena salvação, mas é uma tão grande salvação, uma salvação maravilhosa. E a palavra de Deus nos mostra no Salmo capítulo 6, versículo 4, Davi era filho de Deus, mas ele disse uma coisa muito interessante lá. Ele disse assim: salva, Senhor, a minha alma precisa de salvação. Deixa eu ler para vocês, aqui no Salmos 6, versículo 4, que diz assim, olha: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. A palavra livra aqui é salva. Salva a minha alma, livra-me por tua graça. Ele vai fazer isso mostrando a sua maravilhosa graça, a graça que nos dá suporte, a graça na qual fomos salvos, a graça que nos sustenta. Meus irmãos, a graça de Deus está envolta em nossa vida do começo até ao final. Então, graças ao Senhor que Ele já começou, Ele começou esse precioso trabalho na salvação da nossa alma. Um trabalho maravilhoso que acontece de dentro para fora. Então, aquele que em vós começou boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Ele vai fazer a salvação da alma junto comigo e com você. Como que Ele sentasse do nosso lado, vai apontar o caminho, então Ele vai começar a operar em nós essa belíssima salvação da nossa alma. Ele vai nos conquistando dia a dia, como a noite segue o dia, como a palavra fala lá em Efésios, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia, cada dia até ser dia,
perfeito. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então esse é o caminho da maturidade espiritual, é o caminho do nosso crescimento em Cristo Jesus. Irmãos, porque há uma sinergia na salvação da alma. O que é sinergia? Sinergia envolve a nossa cooperação na salvação da nossa alma. Porque na salvação do nosso espírito é uma obra monergética, onde só Deus trabalha. Mas na salvação da alma há uma sinergia viva, onde o Espírito ele vai agir na vida do nascido de novo, na vida do regenerado, ali de uma maneira tão maravilhosa, e o regenerado vai reagir obedecendo a palavra que Deus vai estar implantando em nós. Isso é maravilhoso. Mas a salvação da alma, Deus faz com a nossa cooperação. Nunca será apartado de nós. Como já me referi aqui anteriormente, eu quero dar muita ênfase de que a obra na cruz Deus realizou sozinha em Cristo. Nos fez seus filhos. Mas na salvação da alma, Deus faz junto conosco, para que eu e você sejamos homens e mulheres perfeitos, que a Bíblia diz que nós somos aqueles vencedores. Agora nós vamos obedecendo a palavra, a nossa alma vai sendo purificada. Lembra que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22? Presta atenção aqui, irmãos, olha só aqui. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados. Então, como que Deus vai purificar a nossa alma? Com a nossa cooperação. Ele vai mostrando quem nós somos, Ele vai mostrando o nosso nervosismo, Ele vai mostrando as nossas opiniões contrárias às Escrituras Sagradas. Então Ele vai quebrar tudo isso em nós. Sabe aquelas coisas que você acha que são preciosas na sua vida? Que está tudo no campo da alma? Ele vai destruir tudo isso em você, para poder edificar algo novo. Então Ele vai mostrando o quanto você é invejoso, o quanto que você é ciumento e ciumenta, o quanto que você é possessivo, quanto que você de fato é moralista, porque tem pessoas que pensam que uma vez que estão lendo a Bíblia, estão orando, frequentando uma igreja, são filhos de Deus, mas às vezes não tem a alma tratada. São pessoas que vivem numa redoma de vidro, não têm prazer na reunião da igreja, então eles não estão obedecendo a palavra. Porque a Bíblia diz na Hebreus 10, 25, que é para nós não deixarmos a nossa congregação. Que quão maravilhoso, quão bom e quão agradável é viver unidos os irmãos. Salmo 133, verso 1. Jesus orou lá em João 17 pela unidade da igreja. Agora, como que eu posso ter unidade com o meu irmão, com a minha irmã, se eu não os amo? Porque se eu não os amo, eu tenho uma alma que é voltada para mim mesmo. E eu amo a mim mesmo. Então, por isso que quando alguém fala mal de mim, eu fico chateado, eu fico nervoso, eu fico bravo. Quando alguém aponta um erro meu, a gente fica bravo, não é assim? Um erro nosso? Por quê? Porque nós estamos cheios de nós mesmos e Cristo quer quebrar tudo isso em nós, pela cruz, pelo seu Espírito, pela palavra, pelas tribulações. Por isso que tribulação na vida de um regenerado é uma bênção, porque vai purificar a sua alma. Então, Ele mostra tudo isso para nós, nós vamos obedecendo ao Senhor. Olha só, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Queridos, muitos pensam assim, Puxa vida, a obra na cruz então não foi perfeita? Ela foi perfeita e não precisa de retoques algum. A obra na cruz foi uma obra tremenda, maravilhosa, de uma vez por todas. Está me compreendendo, irmãos? Mas a nossa alma, diz o apóstolo Pedro, se você ler os versículos antecedentes aqui, ao versículo 9, sabe o que Pedro disse? Ele diz assim, 1 Pedro 1,6: Nisto escutais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro, mas Pedro, você não é filho de Deus? Você já não foi salvo em Cristo? Perfeitamente, ele iria nos responder. Mas por que Pedro disse aqui que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma? Porque ele precisa salvar a minha e a tua alma. Uma alma rendida ao Senhor, aquele que quer nos conquistar. Paulo, ele escreveu assim aos Filipenses: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele vai dizer o seguinte: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim está, prossigo para o alvo. Então, irmãos, ele já nos conquistou e agora ele está nos conquistando cada dia mais para que a nossa vida, espírito, alma e corpo, seja totalmente do nosso amado Senhor, para que ele possa realizar aquilo que ele quer, aquilo que de fato ele deseja. Então ele vai fazer isso pela sua palavra. Irmãos, como ele é tão maravilhoso. A palavra de Deus, ela mostra para nós aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, que é pela operação da palavra. Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando a palavra penetra em nós, e ela é penetrante, como aquela espada ou adaga de dois gumes, ela entra cortando. Um corte do gume vai radicalizar tudo aquilo que é impuro em nossa alma. Egoísmo, inveja, ciúme, nervosismo, rabugentice, chatice. Então ele vai cortar, vai levar à morte. Pelo outro lado, o outro gume vai trazer ressurreição, ou seja, aquilo que o Senhor leva em nós à morte, ele se coloca no lugar. Já pensou, queridos? Ele tira o teu nervosismo da tua alma e se coloca no lugar. Ele tira a tua inveja e se coloca no lugar da tua inveja, porque você tem inveja de coisas e nós não precisamos de coisas, nós precisamos da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A presença dele. Então a palavra fala que Cristo, Colossenses 3,11, Cristo é tudo em todos. Então quem tem Cristo tem tudo. Mas nós já temos Cristo em nosso espírito. É que a nossa alma não sabe. A nossa alma era insatisfeita. Quando o Espírito, pela palavra, pela cruz, pelas circunstâncias, pela dor, pelas tribulações, conquistar a nossa alma, nós vamos verificar que nós não precisamos de coisa alguma a não ser o nosso próprio Senhor. Irmãos, a salvação da alma, ela é feita pela palavra. Então a palavra de Deus, ela vai purificar a nossa alma. Tem um texto lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, ele é tão maravilhoso, ele diz assim, queridos, olha que texto lindo, Efésios 5, verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Água na Bíblia é uma figura da palavra. Então, é pela palavra de Deus operando em nós, ela vai processando uma coisa chamada santificação. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados íntegros até a vinda dele. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Então ele vai processar em nós santificação, espírito, alma e corpo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Então envolve também a nossa alma. Alma e espírito não é a mesma coisa. E aquele texto lindo de Ezequiel 36, versículo 25, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e vos purificareis de todas as vossas imundícias. As nossas imundícias estão na nossa alma, porque o nosso espírito foi regenerado. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo veio com uma finalidade
de nos dar vida e vida em abundância. Irmãos, isso não é maravilhoso? Isso não é tremendo? Isso não é glorioso? Então, graças ao Senhor, irmãos, pela obra perfeita no Calvário e pela obra através do Espírito que Ele está operando em nós, nos levando à salvação da nossa alma. Então, Ele vai usar a palavra, como nós já vimos aqui, mas Ele vai usar também as provações. As provações é o único meio de Deus, então, tratar também com a nossa alma. Não é o único meio, mas é um dos meios nos quais Ele vai tratar com a nossa alma. As provações na vida de um filho de Deus, elas são pedagógicas, elas são disciplinadoras. A palavra fala lá em Hebreus 12, versículo 6, que o Senhor corrige todo aquele que Ele ama. Então, muitos estão sem correção. Então, eles não são filhos, eles são bastardos. Bastardos significa que a pessoa ela se considera filho de Deus, mas é filho ilegítimo. Porque o Senhor corrige a quem ama. E todo filho de Deus, de alguma maneira, ele vai ser disciplinado e Deus vai usar as provações. Lembra do Salmo 119, versículo 67? Esse salmo, ele traz uma expressão maravilhosa. 119, versículo 67, que ele diz assim, olha: antes de ser afligido, guarde bem isso, irmãos, isso é importantíssimo. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado. Essa palavra errado aqui significa desviado. Antes de ser afligido, andava desviado, andava errado, como ovelhas que não têm pastor. Mas agora guarda a sua palavra. Por que eu guardo a sua palavra? A palavra guardar aqui, a ideia é de obedecer a tua palavra. Então, antes de ser afligido, andava errado, andava desviado. Mas agora, guarda a tua palavra. Mas agora, guarda e obedeça a tua palavra. Por quê? Porque a aflição na vida de um filho de Deus faz com que ele realmente seja tratado na sua dor, na sua alma. Então agora ele não está mais desviado, porque ele sabe, quando uma pessoa se desvia do Senhor, diz lá em Jeremias capítulo 2, verso 19, uma das coisas que vem sobre a sua vida é aflição. Aflição na sua alma, há uma agitação, ela parece que ela está abandonada, então ela vai recorrer ao Senhor, isso que Ele quer. Está me entendendo, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, lembra do nosso amado Senhor que a cruz precede a glória. Lembra que Jesus disse para aqueles dois discípulos, lá no caminho de Emaús, quando Jesus explicou para eles que era necessário que o Filho do Homem fosse para Jerusalém, sofresse, morresse e entrasse na sua glória? Mas para que Cristo entrasse na sua glória, Ele teve que padecer. Então, as tribulações, a dor e o sofrimento precedem a glória. Sofrimento, a dor, as tribulações vêm antes da glória. Mas por que o sofrimento, as dores e as tribulações? Porque elas nos moldam, elas nos lapidam, elas salvam a nossa alma. Todo cristão maduro é aquele que foi salvo na sua alma. Isso é maravilhoso. Tem um texto muito lindo também, queridos, quero que vocês prestem bem atenção. Muitos já conhecem, mas eu quero citar para vocês aqui. Se encontra aqui no livro de Atos, no capítulo 14, versículo 22. Olha o que esse versículo diz. Ele diz assim, olha: fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, presta atenção agora, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Presta atenção. Através de muitas tribulações, não poucas tribulações. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus, no reino de Deus, que é a mesma coisa. Está vendo, irmãos? Não é pouca tribulação. Cristianismo é impossível de se viver. Agora, quando Cristo é a nossa vida,
e governa a nossa vida, na expressão do apóstolo Paulo em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Então, para Paulo, Cristo não era apenas a sua vida, era o seu viver. Ou seja, Paulo vivia por meio de uma outra pessoa, de Cristo. Cristo sustentava, Cristo era aquele que supria todas as suas necessidades em glória. Irmãos, que maravilha isso, irmãos. Não pense você que cristianismo é uma vida de oba-oba. É uma vida, eu vou buscar minha vitória, vou buscar as minhas bênçãos. Queridos, em Cristo Jesus, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós já somos abençoados. Você não precisa de correr atrás de bênçãos, elas virão atrás de você e te alcançarão. Porque o abençoador mora dentro de você. Se você creu que morreu com Ele, se você creu que ressuscitou com Ele, Cristo é sua vida, isso ninguém pode mudar mais. E se Cristo é sua vida, Ele começa a tratar a sua alma. Ele vai usar tudo. Irmãos, guarde bem isso aqui. A partir do novo nascimento, nada acontece na vida de um filho de Deus por acaso. A palavra fala lá em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor. Então, tudo que acontece na sua vida é o Senhor, de alguma maneira, lhe fazendo bem. Lhe fazendo bem através do sofrimento, através da dor, através das tribulações, através das circunstâncias que te cercam. Você parece que, puxa vida, comigo só acontece coisa ruim, mas não é coisa ruim que acontece a você, é Deus trabalhando na sua vida, salvando a sua alma. Isso é maravilhoso, é Ele te disciplinando, é Ele então te moldando, te lapidando de uma forma tão maravilhosa. Por isso que as provações enfrentadas hoje são um preparo para a glória futura. Salmos, capítulo 66, versículo 10, vai ilustrar exatamente isso. Tem um lugar espaçoso que a palavra fala, que é o lugar da nossa chegada, né? Um lugar espaçoso, onde não vai ter mais sofrimento, mais dor, mais morte, quando nós estaremos na presença do Senhor para todo sempre, né? Que diz assim, Salmo 66, a partir do versículo 8, do 8 até 10. Presta atenção àquilo que a Bíblia está dizendo aqui. Diz assim a palavra: Bendizei, pois tu, ó Deus, nos provaste. Salmo 66, verso 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Está vendo aqui? Fogo. O que mais? Tu nos deixaste cair na armadilha. Meu Deus! O salmista está dizendo que Deus nos deixa cair na armadilha. E não para aqui, o que mais? Oprimiste as nossas costas. Meu Deus! O que mais? Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então, nós passamos por todas as provações, por todas as dores. Olha só, queridos, que quantas provações não nos deixou cair aqui na armadilha. Fomos acrisolados como prata. Olha só, Ele oprimiu as nossas costas. Ele fez com que os homens cavalgassem em nossas costas, fizeram socos em nossas costas. Mas, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Ele está mostrando aqui para nós atentarmos para o fim das coisas. O fim das coisas é melhor do que o começo das coisas. Porque o fim das coisas é um lugar espaçoso. E essas provações nós temos que passar sem murmuração, sem reclamar, sem ficarmos azedos. Eu sei que quando nós estamos na tribulação, no deserto, no fogo,
passando por águas profundas, não é fácil. Eu sei o que isso significa, você também deve saber. Mas, queridos irmãos, nós temos uma promessa bendita do Senhor. Ele disse assim, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos deixaria e jamais nos desampararia. Por que Ele nunca vai nos desamparar? Porque o seu Filho Jesus, lá no Calvário, Ele levou o meu e o seu desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Lembra? Ele levou o nosso sofrimento, levou a nossa dor, levou o nosso desamparo. E na cruz, segundo Hebreus 2,9, Ele provou a morte por todo homem, pela graça de Deus. Ele provou a sua morte eterna e a minha morte eterna, para que nós tivéssemos vida. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê nele, não morrerá eternamente. Ou seja, terá apenas uma morte física. Mas a palavra fala aqui, lá no Salmo 116, versículo 15, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Irmãos, nós não temos que temer nada, porque nós já passamos da morte para a vida. Nós não podemos temer nada, porque a palavra fala em Romanos 8,1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, é maravilhoso. Meus queridos irmãos, vamos levar o cristianismo mais a sério. Vamos ter compromisso com o Senhor, vamos ter compromisso com o corpo de Cristo, vamos nos relacionar, vamos amar uns aos outros, irmãos. Nesse tempo tão difícil de pandemia, o Senhor tem separado o seu povo, o Senhor tem unido o seu povo, os seus. Vocês não estão prestando atenção que nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, muitos estão desanimando. Por quê? Porque não são filhos de Deus, eram apenas crentes evangélicos que nunca conheceram o Senhor. Agora, aqueles que de fato morreram ressuscitados com Cristo, estão sendo trabalhados na sua alma, quando vem a tribulação, eles terão a tribulação como um motivo para se alegrar. Isso parece uma loucura, mas o cristianismo é loucura mesmo. Quer ver só? Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso não é loucura? Queridos, é para nós termos motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele diz no verso 2, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Naqueles que nunca nasceram de novo, embora conheçam a mensagem da cruz, embora eles sabem que o velho homem deles foi com Cristo crucificado, embora eles sabem que foram ressuscitados com Cristo, mas eles não se apropriam dessas verdades. Então, no Filho de Deus, a tribulação para nós é motivo de alegria, porque a tribulação vai produzir para os filhos de Deus perseverança. Para quem não é filho de Deus, que é apenas um mero crente, um mero evangélico, vai produzir desânimo e desistência. É tão evidente, irmãos, isso na palavra de Deus. E ele diz aqui no versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa. Devemos passar pela tribulação até o final dela, porque se nós reclamarmos, murmurarmos, xingarmos, darmos chute, darmos coices, Ele vai trazer nós de volta lá no primeiro estágio, para que você passe de novo sem murmurar. Ele quer que você aprenda a lição. Ele não quer que você apenas passe pela tribulação. Ele quer que você passe pela tribulação, mas Ele vai estar segurando na sua mão e deseja que eu e você, nós aprendamos a lição. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. Teleios aqui no grego. Maduros. Maduros em Cristo. Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, quando nós somos perfeitos ou maduros em Cristo, nós seremos homens e mulheres habilitados para toda a obra de Deus. Deus não vai usar uma criança.
Deus não vai usar alguém inexperiente. Deus não vai usar um neófito na sua obra. Vai usar homens e mulheres experimentados, que passaram pelo fogo, pela água, pelos rios profundos, mas não murmuraram, porque sabiam que Deus estava provando eles. Pessoas, irmãos que tiveram tantos prejuízos, mas souberam que aquele prejuízo foi uma grande bênção na vida deles, porque aquilo talvez poderia corromper o coração. Mas graças ao Senhor, irmãos, Ele quer que nós saibamos o que nós temos no nosso coração. Será que você sabe o que tem dentro do seu coração? Deus sabe, mas Ele quer que você também saiba. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, presta atenção aqui, irmãos, que coisa linda. Olha o trabalho de Deus. Ele diz assim, olha, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Agora, olha o versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Está vendo aqui, irmãos? Agora, olha o versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Agora, olha o versículo 15 e 16. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Está vendo aqui, irmão? Salvação da alma. Queridos, Deus sabe o que tem no nosso coração, mas nós não sabemos. Então Ele manda as tribulações para nos quebrar, para nos triturar como trigo. Trigo, quando você estiver quebrado os seus cacos, aí você vai diante do Senhor. Senhor, o meu coração é tão perverso. Eu fui perdoado por Ti, não perdoo. Está vendo, irmãos? Essa é uma doença da alma. Tem muita gente doente na sua alma porque foram perdoados pelo Senhor e não consegue perdoar o seu próximo, seu marido, seu filho, sua vizinha, sua cunhada, seja lá o que for. É uma doença que Deus tem que tratar na sua alma. Você tem que abrir o seu coração para que Ele opere a sua palavra, para que Ele opere a cruz, para que Ele opere o Espírito Santo, moldando, purificando, lapidando a nossa alma, porque Ele já começou uma boa obra em nós. Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Por isso que Lucas 21, versículo 19 diz assim: é na perseverança que ganhareis, ou em outras palavras, é na perseverança que salvareis a vossa alma. Isso é maravilhoso, irmãos. Na perseverança. Está vendo? Porque senão, queridos, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deixa a palavra do Senhor operar no seu interior, despojar tudo aquilo que está grudado na tua alma, que você acha que é bom, mas não presta, não vale nada, não tem nenhum valor. As suas amarguras, as suas angústias, o seu azedume, tudo isso faz parte da alma. Ele quer limpar, Ele quer purificar pela implantação da palavra. Então você deve acolher a palavra de Deus no seu interior. Tem um texto aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21, um texto lindo, meus irmãos. Aqui vai mostrar o trabalho que Ele quer fazer em nós. Tiago 1, versículo 21, que diz assim, olha só, presta atenção. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Queridos, Tiago está escrevendo para o mundo? Não.
Tiago está escrevendo para o ímpio? Não. Tiago está escrevendo para irmãos. Ele diz no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a palavra de Deus, uma vez implantada em nós, devemos acolhê-la com mansidão, discernindo, digerindo, meditando, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Isso é maravilhoso, queridos. Portanto, não se esqueça disso, que as provações preparam para a glória futura. As provações nos preparam para a glória futura. Mas Jesus, ela já concede a sua glória no presente para nós desfrutarmos. Porque ele começou uma boa obra. Lembra que Pedro escreveu na sua primeira epístola 4, versículo 12? Ele disse assim, meus irmãos, não estranheis. Ele fala aqui para irmãos, olha só. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito e da glória de Deus. Que lindo texto! Nós temos que meditar nesses textos, buscar luz do Senhor, para que Ele então nos mostre a profundidade dessas verdades em nossas vidas. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus hão de padecer perseguições. Por isso, tudo isso é fornalha. Agora, na fornalha da aflição, em meio ao fogaréu da prova, precisamos amar a Cristo, para que esse fogo nos purifique em vez de nos queimar. E que Deus, irmãos, na sua infinita graça, revele essas verdades ao seu coração. Então que você reflita, que você vá buscar luz diante do Senhor, para que você tenha a tua alma tratada, trabalhada, a tua alma salva. Porque aquele que em vós começou uma boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Que Deus nos ajude para alcançarmos a salvação da alma. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, obrigado pelo tempo que passamos aqui meditando na tua palavra. Revela e forma a bendita pessoa de Cristo em nós. Nos ajude, Senhor, a te conhecer. Leva-nos para aquele que é perfeito. Ó Pai, nos ajude a ver a tua doce mão sobre as nossas vidas, trabalhando em nós, nos moldando, nos levando a uma vida de maturidade, de crescimento do Senhor. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Salve a nossa alma. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos.